Mesat Hashem, se Deus quiser, hoje eu quero falar um tratado de Yomá, página 6, terceira linha de baixo para cima. Shalom Aleichem. Quero falar aqui sobre alguns tipos de impurezas. As impurezas, sobre a impureza masculina, o que é um safek boe nidá, como é que a pessoa fica, o homem fica safek boe nidá. Tá? E sobre a impureza feminina. Tá? O safek boe nidá. O marido, quando ele tem relação com sua esposa, e logo ao término da relação, ela descobre que ela está nidá, está no princípio, no início de seu período de nidá, no seu período menstrual. Tá? Aí o homem ele fica safek boe nidá, ou seja, ele fica mais 7 dias, tá? No aguardo, ele torna-se impuro. Durante 7 dias ele fica também impuro. Durante 7 dias. Tá? Aqui também vamos explicar sobre a emet. O que é emet? É a impureza de contato. A impureza de contato, se você se impurifica só no você pegar na mão de uma pessoa que está tame. Tá? No estado de impurificação. Um zav. O que é um zav? Um zav é a impureza de Keren. A impureza de Keren é um sêmen masculino que sai constantemente. O zav, quando toca, e essa pessoa, quando ele toca, ele torna-se um zav, né, impuro, e quando ele toca em qualquer objeto, ele impurifica imediatamente aquele objeto. É uma pessoa que está doente, ele está com problema, então ele torna-se impuro. Né? Chamamos de impureza de Keren. Na opinião de Rav e Akiva, ele diz que na dúvida, o homem ele fica em dúvida. O marido ele fica em dúvida, tanto no homem quanto a mulher, o esposo ou a esposa, ele fica em dúvida se ele teve relação com ela ou não no início de seu período, né? Ele, na dúvida, ele já torna-se impuro. Tá? Ele já pode se considerar, ele pode entrar no processo, está incluso no safek boe nidá. Ele fica impuro por 7 dias. Tá? O que é uma azavá? Azavá é a mulher com corrimento sanguíneo constante, fora do período da nidá, fora do seu processo natural de nidá. Exemplo, aqui nós temos um exemplo de Rav Yeshua, que ocorreu com Rav Yeshua. A mulher que tocou as vestes, ou seja, que tocou no tzitzit de Rav Yeshua. Interessante, ela era uma azavá. Tá? Ela tinha um processo sanguíneo, um corrimento sanguíneo permanente. Tá? Interessante, por que ela não tocou na própria pessoa de Rav Yeshua? Por que ela tocou no tzitzit, nas vestes? É interessante, porque ela estava azavá, ela estava impura. Ela não podia tocar na pessoa, né? Ela teria que tocar em algum objeto. Tá? Você somente fica safek boe nidá quando involuntariamente você tem relação com a esposa e ela descobre que está no início do período da nidá. Tá? O homem terá que fazer mikve, um banho ritual, na tarde do 7º dia. Tá? É uma impureza que ele adquire, mas não tão profunda quanto a impureza da própria mulher. Tá? Ele ficou impuro pelo fato de ele ter tocado. Tá? Já a mulher, ela fica impura, ela somente faz a mikve no 8º dia, na noite do 8º dia de seu período. Tá? Quando a pessoa adquire o primeiro grau de impureza, mesmo que ela não encoste, eu estou dando um exemplo aqui de um travesseiro, mesmo que ela não encoste na fronha do travesseiro, tá? O seu travesseiro já fica impuro. Ou seja, o calor
da pessoa, o calor do corpo, já é o suficiente para impurificar aquele ambiente. Tá? Eu quero aqui deixar bem claro, tá? Na diáspora, nós não conseguimos cumprir certas alahotes. Nós não conseguimos, tá? E é muito difícil. Então, não é impossível, mas é dificílimo, tá? Eu acho que é menos difícil para quem está lá na terra de Israel, em Eretz Israel. Né? Eu admiro profundamente, fica aqui o meu Mazal Tov, meus parabéns para os ultra-ortodoxos que procuram cumprir à risca, todas as mitzvot, todas as alahotes referentes à pureza, à impureza, eles procuram, esforçam-se para cumprir ao pé da letra. Tá? Fica aqui os meus parabéns aos ultra-ortodoxos. Pudera eu também estar podendo cumprir, né? Mas é importante ao nosso esforço, né? A nossa observância, o nosso esforço, a nossa dedicação em tentar cumprir. Não podemos ficar naquela opinião de que, naquele argumento de que é impossível, então eu não vou tentar. Não. Hashem, ele se alegra, Hashem com certeza ele fica feliz em ver aquele que se esforça. Aquele que nem pelo fato dele, não é pelo fato de nós estarmos na diáspora que nós não podemos nos esforçar. Esforçarmos para cumprir cada vez mais uma alahá, para cumprir os mandamentos de Hashem. Agora, na sequência aqui, eu quero dar continuidade, inclusive até no assunto que eu estive no vídeo anterior, da semana passada, sobre a inauguração do Miluim, a inauguração do Michigan no deserto, que foi interessante, que foi no 8º dia que caiu em Rosh Hodesh Nissan, o primeiro dia do mês, o 8º dia. E os Kohanim foram inaugurados, onde implantou-se as primeiras leis dos sacrifícios de Korban. Ou seja, este teria que servir de modelo para as futuras gerações do Kohen Gadol, não distanciando 1 milímetro sequer. Os Kohanim, né, em 1 milímetro sequer. No entanto, eu pude citar algumas distorções, alguns distanciamentos, algumas leis rabínicas que se distanciavam, sim, inclusive da lei do Michigan, né, da lei do Miluim. Tá? E a própria lei da Torá não se deve de forma alguma se distanciar, independente de qualquer circunstância, independente de qualquer situação. É lei para ser cumprida por todas as vossas gerações. É perpétua, lei perpétua, é imutável. Os Kohanim simples tinham 4 roupas. Idiot significa simples. E o Kohen Gadol, 8 roupas. As principais roupas seriam 8 roupas destinadas ao Kohen Gadol. E, no entanto, eu pude até citei um comentário sobre quando o Kohen ele estava se preparando, ele estava em processo de receber a ordenança de Kohen Gadol. Ele teria que vestir uma roupa a cada dia. Ele teria que a cada dia ele ser ungido. E no 7º dia, no 8º dia, no 7º dia ele já estaria se tornando habilitado a ser um Kohen Gadol. Tá? E de forma, uma lei existente, uma lei rabínica, que lamentavelmente, né, trouxe apenas, colocou-se essa halahá, criou-se uma halahá, uma lei rabínica de que apenas um dia seria o suficiente, uma única roupa, um dia seria o suficiente para habilitar um Kohen, né, a ser um sacerdote, para ser um Kohen Gadol. Isso
realmente fere os princípios do Miluim. Entre essa e entre outras muitas que futuramente eu poderia estar citando. Aqui eu quero citar também aqui o Tratado de Yomá, a página 8, a quarta linha de baixo para cima. Eu quero deixar bem claro que eu não estou aqui para criar leis, eu não estou aqui para interpretar leis, que Deus me livre disso. Tá? Eu estou aqui para citar os comentários dos nossos sábios. Ok? Eu quero estar falando aqui sobre o Corban, sacrifício. A pessoa que fosse oferecer um Corban para sacrifício, ela oferecer um Corban para sacrifício, ela estivesse impura por motivos de ter tocado numa pessoa morta, né, e tocasse no Corban. Aquela pessoa ela estava num estado de impureza, tá, e ela tocou. Ela ia oferecer um sacrifício pessoal, um sacrifício em prol de seus familiares, em prol de sua família, um sacrifício público, tá? E ela, por algum motivo, tocou no Corban. E esse Corban, que seria oferecido, né, em sacrifício aos seus familiares, em sacrifício pessoal, tá, ele ficaria automaticamente impuro. Tá? E aí veremos as opiniões de três dos nossos sábios, Rav Shimon, Rav Yehuda e Rav Nahman. Como seria possível? Seria possível reverter essa situação de impureza do Corban, do sacrifício? Tá? Sobre este pasuk, nós podemos ver lá na Parashat Tetzaveh, tá? Sobre as leis referentes a este assunto, ao Tzitzit. Tzitzit seria citado na Parashat Tetzaveh, que é uma lâmina de ouro com o nome de Hashem, que dava validade ao Corban, tá? Ao Kohen, de purificar, de tirar as impurezas daquele Corban. Que por esse motivo que eu citei, ou por outros motivos, ele tenha ficado, né, impuro. Pelo fato de uma pessoa, como eu citei anteriormente, uma pessoa impura ter tocado naquele Corban, que ficou impuro. Pois teria que ser usado esse tzitzit, essa lâmina de ouro, né, ele teria que ser usado na testa do Kohen Gadol. Interessante. O Kohen Gadol, utilizando aquela lâmina de ouro sobre a testa, ele teria como validar aquele Corban. Na opinião de Rav Shimon, mesmo que o Kohen não estivesse usando o tzitzit na testa, ele daria validade ao Corban. Na opinião de Rav Yehuda, existia um ponto específico na testa do Kohen para colocar a lâmina de ouro. Rav Nahman é da mesma opinião de Rav Yehuda, que existia um ponto específico na testa do Kohen Gadol, que ele teria que estar usando aquela fita, a Mishnah ela fala fita, a Torá ela fala uma lâmina de ouro, tá? Não vamos entrar em detalhe, está se especificando ao mesmo detalhe, ao mesmo item, né? E existia um ponto específico na testa para que o Kohen pudesse estar usando naquele ponto específico para estar dando validade àquele sacrifício, àquele Corban. Okay? Eu espero ter sido bem objetivo, tá? Objetivo, direto ao assunto, né? Eu desejo a todos um ótimo final de Shabbat, um Shabbat Shalom, Lekulam, e um Todarabá, Lehi Traot. Até a próxima semana, se Hashem, assim Hashem nos permitir.